Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez, ou pela primeira vez, muito bem-vindos a esta casa de orações, de estudos e de auxílio espiritual. Que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos esteja com cada um e se estenda a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade que nos concedem de estarmos aqui reunidos e unidos a cada um através dos corações, dos pensamentos e das vibrações. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e aos mentores desta casa. E voltemos os nossos pensamentos até os nossos lares, onde residem nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, em sua infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e que leve e jorre sobre cada um que lá habita um bálsamo salutar, transmitindo-lhes paz, amor e união. E que as nossas vibrações dessa noite, os nossos bons e melhores pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram no anonimato, que vivem na escuridão, que desconhecem a bondade e a misericórdia do Pai. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados nas cadeias e nas penitenciárias. Erraram sim, mas são nossos irmãos. Que o arrependimento possa tocar os seus corações e as suas mentes. Que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram com a saúde debilitada, àqueles que se acham internados nos leitos hospitalares. Pai de infinita bondade, permita que os médicos espirituais cheguem em seus auxílios, ajudando-lhes no restabelecimento da saúde. Que as nossas vibrações possam chegar a todas as nossas crianças, em especial àquelas que muitas vezes marginalizadas e até mesmo abusadas acabam por percorrerem os caminhos errados desta vida. Te pedimos, Senhor, tocai o coração de cada uma, mostrando-lhes um melhor caminho a seguir, mas principalmente nos corações dos homens, para que se conscientizem do mal que lhes possam estar causando. E que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que mais necessitarem. Vamos pedir pela nossa irmã Sônia, para que receba a assistência do seu mentor, em nos transmitindo o Evangelho desta noite, e que ele nos sirva de adiantamento moral e espiritual. E é com os nossos corações repletos de paz, amor e de muita fé que te ofertamos, Senhor, a oração que o vosso próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta casa. Boa noite aos nossos amigos que estão em seus lares, nos acompanhando nesta noite. Como vai chegando o final do ano, não é? Todo final do ano, alguns costumam fazer uma reflexão, um balanço, né, de como foi o seu ano, de como pretendem que seja o ano seguinte. E, com base nisso, eu tentei buscar um tema que se adequasse mais a isso. E aí eu encontrei a cada um segundo suas obras, que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o último item deste capítulo, é o item 16, e tem uma mensagem ali de Simeão, que Kardec reproduziu para nós. Mas, antes disso, eu quero contar uma historinha para vocês. Talvez muitos de vocês já conheçam,
mas vale a pena relembrar. Então, existia um senhor que ele trabalhava numa empresa da sua cidade e era um percurso longo da sua casa até a empresa, e ele tinha que tomar ônibus todos os dias. E durante o trajeto do ônibus, ele sempre via que uma senhorinha também, né, tomava a mesma condução que ele, se preocupava sempre em sentar próximo à janela do ônibus. E assim que ela sentava no ônibus, ela abria a bolsa, pegava um pacotinho e começava a lançar alguma coisa para fora. E isso foi acontecendo vários dias, tal, até que um dia ele resolveu perguntar para ela o que é que ela fazia. Ela disse: olha, eu estou distribuindo sementes. Eu faço questão de abrir a janela e distribuir sementes pelo caminho, porque eu acho esse caminho tão triste, precisa de um colorido de flores. Então, eu estou distribuindo essas sementes. Ele olha para ela inconformado e fala: mas a senhora acha que isso vai nascer? Cai no asfalto, né? Os carros passam por cima, o asfalto é quente, isso não vai florescer. Ela falou: olha, mas eu tenho esperança que uma ou outra caia na terra. E aí ela pode brotar, germinar. Mas também precisa aguar, não adianta. Ah, mas eu sei que sempre tem uma chuvinha, né, para aguar essas sementinhas. Eu tenho esperança, eu estou fazendo a minha parte. E assim foi, e ele inconformado com a atitude dessa senhora. Passou-se um tempo, ele começou a prestar atenção no caminho, e ele reparou que o caminho estava florido, que as flores haviam, né, brotado, tal. E aí ele procurou pela senhorinha dentro do ônibus e percebeu que ela não estava. Aí ele perguntou para o cobrador, né? Cadê aquela senhorinha das sementes? Que eu não tenho visto mais ela. O cobrador informou ele que ela havia falecido, fazia um mês. Havia falecido de pneumonia. O primeiro pensamento dele foi: trabalho perdido dela, né? Olha, jogou sementes e nem viu as flores nascerem. Nem desfrutou do colorido das flores. Nisso, ele ouve uma risada tão gostosa. Ele olha para trás e ele vê uma criança apegada à janela do ônibus, sorrindo, toda feliz e gritando: olha, mamãe, quantas flores, que colorido mais lindo. Naquele momento, ele entendeu o trabalho daquela senhora. E aí ele pensou como ela deveria estar feliz, né, pela sementinha que ela colocou ali. Muito bem, no dia seguinte, ele adentra o ônibus, procura uma janela, senta, tira do bolso um pacotinho e aí ele começa a distribuir as sementes. Então, olha que legado lindo que essa senhorinha deixou, né, para ele. Que bom exemplo. E agora nós vamos ao nosso evangelho e ver se tem alguma relação com essa historinha. Bom, como eu disse para vocês, Kardec resolveu transcrever uma mensagem recebida pelo Espírito Simeão, em 1863, lá na França. E ele começa dizendo o seguinte, né, que será bastante trajar a libré, quer dizer, era um uniforme, né, do Senhor para ser um fiel servidor? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Vocês já pensaram nisso? O que torna uma pessoa seguidora do Cristo? Né? É uma roupa, é um traje, é um comportamento, o que é que forma um seguidor do Cristo? Mas aí ele mesmo responde: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, não é aquele que tem muita fé, não é aquele que ora muito, não é aquele que vem com um traje apropriado para um culto, para uma sessão, para uma reunião, seja lá o que for, que é reconhecido como um verdadeiro cristão. É aquele que tem obras e que, quando ele se for, as pessoas vão dizer: aquele sim era um verdadeiro cristão, porque ele agia assim, ele agia assado, ele fazia o bem, ele se preocupava com as pessoas, ele se preocupava com o planeta. Né? Bom, Simeão continua dizendo o seguinte: toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo.
Mas ele reforça que essas palavras eram do nosso Mestre Jesus. E puxa a orelha dos discípulos do Cristo, dizendo que eles tinham que compreender bem essa orientação do Cristo. Porque que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Então, veja que interessante que, quando Simeão utiliza as palavras que estão no Evangelho de Mateus, na verdade, né, que são as palavras do Cristo, e ele faz uma comparação da árvore com o cristianismo. E não é por acaso que ele faz isso. Quantos de nós percebemos a importância que as árvores têm na nossa vida? Quantos de nós acordamos pela manhã, saímos para trabalhar, cruzamos com dezenas de árvores, nem prestamos atenção nas árvores. Não sabemos nem que flores, frutos que dão, qual é a espécie daquela árvore. A gente não se preocupa com isso. Quantos de nós percebemos qual é a importância que o cristianismo tem na nossa vida? Ele provoca mudanças na nossa vida? Será que nós conseguiríamos viver sem árvores e sem o cristianismo na nossa vida? Então vamos ver se Simeão fez uma comparação adequada. Primeiro, a árvore, né? Se nós eliminássemos todas as árvores do nosso planeta, primeira coisa, como é que a gente ia respirar? Né? Não tem oxigênio, como é que a gente ia viver? Começa daí. As árvores trazem, além da beleza, né, que é incontestável, mas elas trazem frutos, flores, sombra, né? Aqui em Itápolis, principalmente, com esse calorão que é na nossa região. Imagine se não tivéssemos árvores, se a nossa cidade não fosse arborizada adequadamente. Estaríamos cozinhando muito mais ainda. Então, as árvores são necessárias em nossa vida. Mas para que a gente mantenha as árvores, o que é preciso? Precisa uma semeadura adequada, né? A gente precisa cultivar essas árvores adequadamente. A gente precisa cuidar delas, a gente precisa acompanhar esse crescimento para que ela nos retorne aquilo que nós precisamos, que é o oxigênio, que é o alimento, né, que é a sombra. Com o cristianismo, foi no cristianismo que nós aprendemos a esperança. Quanto a esperança é importante na nossa vida, porque sem esperança, nós não iríamos acreditar no dia de amanhã, não teríamos objetivos em nossas vidas, seria uma vida vazia, né? Sem fé, o que ia ser de nós? Se nós não acreditássemos numa força maior, em Deus, se nós não acreditássemos nos espíritos, né, na importância que eles têm, na influência que eles têm nas nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal, se nós não tivéssemos fé no homem, né, a gente não ia se unir a ninguém, a gente não formaria família, não formaria núcleos de amizade. E para trabalhar, então, se a gente não tivesse fé no homem? Foi o cristianismo que nos ensinou o que é amar, porque Jesus realmente trouxe a mensagem do amor para nós. Né? Porque antes de Jesus, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um Deus que nós temíamos, era um Deus punitivo. Né? Jesus veio mostrar para nós um Deus de amor, um Pai amável, compreensivo e que sabe, que confia em nós, que acredita em nós e que, mais do que isso, que ainda que erramos, ele nos dá novas oportunidades de reparação. Então, o cristianismo é extremamente importante para a nossa evolução, para o nosso progresso. Sem ele, estaríamos sofrendo muito, não é? Mas aí, o que nós criamos na nossa vida? Nós vivemos num eterno conflito entre expectativa e realidade.
hoje, nós temos um conforto tão grande, né? Alguns dos nossos irmãos estão em seus lares, né, sentadinhos no seu sofá, assistindo o nosso evangelho numa tela plana, grande, bonita, né? Alguns até no ar-condicionado. Nós temos uma tecnologia maravilhosa, mas, apesar da gente possuir uma comodidade, um conforto muito maior do que nós tínhamos antigamente, ainda estamos vazios. Muitos de nós ainda estão vazios de esperança, de fé, de amor. Não conseguiram se encontrar com o cristianismo ainda. Nós temos dificuldade para melhorar nossa condição moral. Olha que triste isso. Mas o cristianismo está sempre nos convidando à reflexão. Não é puxão de orelha, é convite à reflexão. Porque o puxão de orelha, muitas vezes, ele causa um ressentimento, uma mágoa na gente, né? O convite à reflexão, não. Ele desperta a gente para alguma coisa. Ele faz a gente pensar de uma maneira diferente. E mais do que isso, ele proporciona transformação na gente. Se ele proporciona transformação, ele também proporciona progresso, evolução, né? Então, esse conflito diário entre expectativa e realidade que nós vivenciamos todos os dias, ele tende a diminuir quanto mais a gente conhecer o cristianismo, quanto mais a gente permitir que o cristianismo entre em nossas vidas. Existe, como eu disse, né, uma grande facilidade tecnológica. Nossos irmãos que estão na sua casa assistindo, alguém do outro lado do planeta pode estar assistindo a gente agora. Qualquer fato, situação que ocorra, em segundos está do outro lado do planeta, por conta dessa tecnologia, dessa facilidade tecnológica que todos nós temos, né? Então, hoje a gente não precisa mais nem empurrar o carro para dar tranco, né? Tem botãozinho lá que facilita, é botãozinho para erguer o vidro, é controle remoto para a televisão, a gente não precisa mais levantar, é fogão com digital, com botão aqui, luz ali, é tudo muito, muito, muito tecnológico, facilitando muito a nossa vida. Para quê toda essa facilidade? Para a gente se enfiar num sofá e chorar de depressão? Não. Para que a gente tenha mais tempo para cuidar do espírito. Então, toda essa facilidade que está na nossa vida é para que a gente ganhe tempo e se ocupe com outras coisas muito mais importantes. Mas, apesar de toda essa grande facilidade que a gente tem, a gente continua mergulhado em sofrimentos psicológicos atordoantes. Então, é depressão, é angústia, é medo, é um monte de problemas que nós estamos desenvolvendo hoje porque não nos preocupamos em cuidar do espírito. Estamos nos preocupando apenas em cuidar da matéria, na maioria das vezes. Muito bem. Para que a gente saiba se a gente está andando certo, né? Se as nossas obras estão corretas, a gente precisa fazer uma avaliação diária. E quais são as perguntas que a gente tem que se fazer todos os dias? Nós exemplificamos o perdão no nosso lar? Então, quando filhos discutem entre si, né, os pais têm a obrigação de proporcionar a reconciliação entre eles. Pais e filhos que discutem, discordam de algumas coisas e param de se falar. E aí, às vezes, pais, quando estão no final da sua vida, doentes, acamados, por muito tempo, sofrendo, e não desencarna. Não desencarna por quê? Porque ainda precisa se reconciliar com seu filho. Fica lá, sofrendo. Porque não resolveu aquela situação. Palavras mal colocadas geraram um conflito tão grande. Falta de perdão no lar. Então, quando nós somos pais, nós temos que dar o exemplo. Nós não temos que agir de maneira inconsequente. Nós praticamos a indulgência, né, que é a compaixão para com os nossos semelhantes, porque
muitas vezes, nós mesmos já cometemos aquele mesmo erro que a gente está criticando a pessoa. Ou, às vezes, vamos cometer em uma outra oportunidade futura. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se eu também sou falível, como é que eu posso ficar criticando, julgando o outro, exigindo do outro algo que ele ainda não está pronto para me dar? Ainda. Porque se nós acreditamos na evolução e no progresso das pessoas, ele vai chegar lá. Assim como nós também pretendemos chegar, né? A gente pratica caridade desinteressada. Mas o que é caridade desinteressada, Sônia? Bom, estamos lá num grupo de pessoas trabalhando. Alguém é limitado. Será que a gente dá oportunidade para aquela pessoa que é mais limitada? A gente estimula ele a vencer essa sua limitação? A gente consegue educar, a gente consegue amar esse cidadão com humildade? Porque se a gente não faz isso, é porque falta humildade em nós, não naquele que tem que aprender. Falta humildade naquele que tem que ensinar. E aí nós estamos errando. Então, a gente busca proporcionar o melhor para outra pessoa que está ali com a gente. Isso serve para dentro da nossa casa, porque quantas mães, né, que não cobram dos seus filhos afazeres domésticos, porque uma vez fez mal feito, eu prefiro que nem faça. Se é para ficar refazendo, é melhor eu pego e faço já de uma vez. Olha quanto que a gente erra, né? Porque a gente não prepara esses filhos para o futuro, não prepara ele para a idade adulta, para ter a sua própria casa. É o maior erro que a gente comete. Vai por aí afora, né? Outros tantos erros. Então, é o erro no nosso lar, é o erro no nosso trabalho, é o erro na sala de aula, né? A falta de humildade na sala de aula para com os nossos colegas. Aquele que tem mais dificuldade, se eu consigo captar a lição com mais facilidade, é minha obrigação, não é só do professor, mas é minha obrigação também como colega daquele aluno. Fulano, você quer que eu te ajude aí? Quer que eu te ensino? Às vezes, a linguagem daquele aluno ela é mais próxima daquele que está com dificuldade do que a linguagem do professor, e às vezes ele vai entender com mais facilidade. Então, falta humildade em todos nós, né? Nós precisamos avaliar melhor isso. Uma outra pergunta muito interessante e muito importante. Utilizamos a verdade sem crueldade? Aquele sincericídio cruel é terrível, né? As pessoas às vezes fazem uma pergunta para nós, a gente sabe que a resposta correta não vai agradar muito a ele. É aquele negócio, né? Às vezes as pessoas perguntam, você quer que eu seja sincero ou você quer que eu seja gentil? É mais fácil a gente ser gentil, né? Porque a gente não vai magoar o colega, não vai magoar o companheiro, a companheira, os filhos, né? O familiar, seja lá quem for. É mais fácil para a gente ser gentil e estimular, como tem lá no item 3, né? Estimular essa pessoa a vencer aquilo que não está muito certo. Nós fazemos um constante exame de consciência todos os dias. Às vezes a gente discute com alguém durante o dia, fala coisas que não deveria ter falado, até se arrepende 5 minutos depois. Mas aí no final do dia, a gente faz exame de consciência para perguntar, puxa, eu não devia ter feito aquilo, né? E pior, eu também não vou pedir perdão para a pessoa, não vou me desculpar com a pessoa. Acho que ela tem que adivinhar que eu estou constrangido, né, em pedir perdão para ela. Mas se a gente fizesse mais vezes isso, as relações humanas seriam tão mais harmoniosas, tão mais fáceis, mas a gente é tão envolvido no orgulho, na vaidade, e a gente perde a oportunidade de crescer quando a gente não vence o orgulho e a vaidade. E quantos de nós ainda diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Quantos de nós fazemos isso? Né? Para os nossos filhos, muitas vezes, fulano, faça isso. Mas por quê? Faz o que eu digo. Mas você não fez isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Estou mandando você fazer, faça.
né, sem explicar. Mas isso é tão prejudicial para nós, muito mais para nós do que para o outro, né? E outra coisa tão interessante, tão importante, qual a qualidade da nossa prece? A gente está agradecendo mesmo tudo que a gente tem ou a gente negocia com Deus todos os dias? Quando a gente desperta na manhã, a gente tem o contato com o divino, né? Agradecendo mais uma oportunidade de um dia de trabalho, de um dia de estudo, que seja até de um dia de festa, de alegria, de novas oportunidades, ou eu me conecto primeiro com o material. Nossa, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Ih, meu Deus, hoje tem nova era, não posso esquecer. Ih, hoje eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu vou fazer evangelho, porque eu vou dar paz, porque não sei o quê. Hoje eu tenho que fazer tal coisa de almoço. E assim vai, né? E o contato com o divino fica para trás. Bom, e a gente sabe servir ao próximo? Quantos de nós estamos preparados para servir ao próximo? Porque essa é uma tarefa extremamente importante. Tem uma frase muito popular que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Mas ela é extremamente sincera, importante, íntegra. Porque nós precisamos aprender a servir. Então, a família é o nosso primeiro laboratório de servidão, né? A gente tem que aprender a cooperar um com o outro. Depois vem o núcleo escolar, depois vem o núcleo social, o núcleo de trabalho, o núcleo religioso. Todas as casas religiosas pedem a colaboração das pessoas para ajudar nas mais inúmeras atividades. Aqui no Nova Era, por exemplo, nós não temos só o passe, só o evangelho, né, só as aulas. Nós temos inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas que não exigem uma capacitação mais específica das pessoas. Por exemplo, agora há pouco eu estava conversando com o Sola que ele precisa de colaboradores na biblioteca para auxiliar ele. Um dia que ele não pode vir, alguém precisa aprender o sistema, como é que funciona, né? A entrega dos livros e tudo mais. Nós precisamos de colaboradores sempre no MEI-MEI, né? Que é a sociedade assistencial, tem o núcleo MEI-MEI que trabalha ali fazendo sopa semanalmente, distribuindo legumes. Então, a gente precisa de pessoas que podem ir buscar os legumes para nós, que depois ajudem a selecionar esses legumes, ajudem a ensacar esses legumes para distribuição. Precisa de alguém que corte os legumes para a sopa, que depois participe de todo o processo de limpeza. A gente recebe muita coisa para doação, roupas, calçados, móveis, utensílios. E a gente tem feito ultimamente uma seleção muito importante. Nós colocamos tudo separadinho lá, está tudo separado por seção, né? Roupas masculinas, roupas femininas, o que é calça, o que é blusa, o que é saia, a numeração. Porque quando os nossos assistidos vão lá pedir ajuda para a gente tem como chegar lá na prateleira, pega a caixa, pega. Mas isso tudo dá muito trabalho, mas muito trabalho mesmo para organizar tudo isso. Tem gente que chega lá, vai pegar as coisas, está tudo prontinho. Mas deu muito trabalho para a gente deixar aquilo organizado. Então, a gente precisa de pessoas que encaminhem para o passe, que preencha os copos de água, né? Tem inúmeras atividades que as pessoas podem se dispor a fazer. Olha, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Muitos de vocês que já frequentam a casa há tempo conheceram o nosso amigo Heitor Urbinati. Aquele senhorzinho, magrinho, de cabelo branco, que pegava as fichas, encaminhava o pessoal para o passe, encaminhava o pessoal para as entrevistas, sempre com um sorriso no rosto. O trabalho dele era importantíssimo, porque ele dava acolhimento para as pessoas. O ano passado, né, nosso pai maior resolveu chamar o seu Heitor lá para a pátria espiritual. Mas a gente sabe que, de vez em quando, ele está aqui, nos nossos trabalhos, nas nossas sessões mediúnicas, já trouxe mensagem para nós, né, agradecendo a oportunidade de trabalhar na casa.
Ele também era motorista de perua escolar. Não tinha uma criança que não gostasse dele. Os pais das crianças tinham verdadeira adoração e respeito pelo seu Heitor, pela forma respeitosa e amável como ele tratava as crianças. Então, veja vocês que, olha a importância da obra que ele deixou. Façam essa pergunta para vocês. O que é que eu vou deixar? Como as pessoas vão lembrar de mim quando eu partir desse mundo? Que exemplos que eu vou deixar para as pessoas? Isso é importantíssimo a gente fazer essa reflexão, essa pergunta. Porque é essa pergunta que vai fazer a gente mudar um pouquinho. É o que eu quero que as pessoas lembrem de mim quando eu já não estiver mais aqui. Então, saber servir ao próximo é extremamente importante, porque exige humildade, exige resignação, exige renúncia, muitas vezes, mas, acima de tudo, exige amor. Né? Amor, humildade, fraternidade. Se a gente não tiver isso dentro da gente, a gente não consegue ajudar. Ah, mas eu não tenho isso, então não vou nem me envolver nos trabalhos. Engano seu. Porque quanto mais você se envolve nesses trabalhos, mais você vai desenvolver, né, esses sentimentos, essas emoções, essas qualificações. Mais a gente vai se preparar. A gente precisa de oportunidade para desenvolver esses sentimentos. E quando a gente bloqueia isso, né? Ah, não quero saber, ainda não está na minha hora, eu não tenho tempo para isso. Realmente, se você não tem tempo, você está perdendo tempo. Você está jogando fora o seu tempo de evolução. Tá? Bom, mas a gente sabe que as ações distinguem os homens. Né? É pelas ações que nós vamos observar que tipo de pessoas nós estamos lidando. Então, aqui eu separei algumas, né? Homem, animal, racional, sábio, santo. Vamos ver em qual delas a gente se encaixa. Ou talvez a gente tenha até um pouquinho de cada um em determinadas horas. Né? Então, tem lá o homem animal, que tem ações brutalizadas, irracionais, compulsivas. Aqueles, né, que no trânsito se modificam atrás de um volante, muitas vezes. Tolerância zero. Né? Não, nunca pensam, mas um dia eu já fiz uma barbeiragem, já entrei num lugar que não devia, enfim, né? É só o outro que erra, ele nunca erra. Então, ele é totalmente compulsivo, irracional. O homem racional, ele tem ações mais intelectualizadas, ou seja, ele usa mais a sua razão. Antes de explodir, ele respira fundo e diz, não, espera lá, para que eu vou criticar o outro se eu também já fiz isso? Às vezes o cara não teve um bom dia, né? Não amanheceu direitinho, não fez suas preces. Enfim, o dia dele foi difícil. Isso passa. Porque a gente, às vezes, conhece a pessoa, passa anos e anos com aquela pessoa, tem verdadeira idolatria por ela. E aí, de repente, num determinado dia, aquela pessoa tem uma atitude que é repreensível. E a gente, de repente, corta a amizade com aquela pessoa por conta daquela atitude, joga fora todos os bons anos de convivência que nós tivemos com aquela pessoa. Né? A gente não faz análise, por que a pessoa agiu daquela forma comigo? Não estava num dia bom, amanhã vai ser outro dia. Então, o homem sábio, ele se mostra pelos bons ensinamentos e pelas decisões mais elevadas. Então, é um pacificador, ele sabe apaziguar. Ele não é uma bomba ambulante. Né? Porque tem pessoas que são bomba ambulante, né? E outros não, outros são mais pacificadores, mais racionais, mais sábios. É o conjunto, né? Vai acumulando as coisas. O homem santo, ele está acima das coisas mundanas. Ele expressa grande caráter, bondade e compaixão. Reconhece o valor, reconhece os valores eternos da alma. Vou contar uma coisinha que aconteceu com a gente a semana passada, lá no Meio e Meio, que eu achei muito legal, muito interessante. Então, uma das nossas colaboradoras ia fazer aniversário no final de semana.
na quinta-feira a gente tem os nossos trabalhos de distribuição de sopa, legumes, né? Prepara os kits de bebê, de enxoval de bebê, enfim, organiza lá, tudo mais. E aí, uma outra colaboradora, está grávida, vai ter neném até o fim do mês, quis fazer um chá de fraldas com as amigas que ela fez ali no Núcleo Meimei. Um detalhe muito importante. Alguns dos colaboradores que atuam lá no Meimei não frequentam a Casa Nova Era, mas eles frequentam a Sociedade Assistencial Nova Era, eles frequentam o Meimei, né? Enquanto muitos que aqui frequentam o Centro Espírita nem conhecem o Meimei, nós temos algumas pessoas que participam lá com muito boa vontade, gostam muito do que faz. Então, uma delas fez aniversário, e aí foi feito um bolinho para comemorar, tal, cumprimentá-la. E aí, na brincadeira, as pessoas falam, bom, agora discurso. Essa colega, que não é frequentadora aqui da nossa casa, acho que nunca nem veio aqui, mas já há mais de um ano ela trabalha lá, com muita eficiência, com muito carinho. E aí ela resolveu falar o que cada um que estava lá tinha passado de positivo para ela. Eu achei muito gracioso isso. No pouco tempo que ela frequentava lá, e ela resolveu compartilhar conosco o que ela tinha aprendido com cada um dos colaboradores que ali estavam. E quando ela chegou na Cleusa, que é a nossa dirigente, lá, a coordenadora lá do Meimei, e que já conhece ela há muito tempo, há muitos anos, já são colegas, e a Cleusa que convidou ela para trabalhar lá. E aí, quando ela foi falar da Cleusa, ela disse o seguinte, olha, eu tenho muito que agradecer à minha mãezinha Cleusa, porque o que eu aprendi com ela foi o que é caráter. Eu achei lindo aquilo, maravilhoso. Então, eu acho que isso se encaixa muito no nosso evangelho de hoje. Então, para encerrar, né, a conclusão que nós chegamos com esse texto que Kardec trouxe para nós é compreender a lei de causa e efeito, né? A cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento. Jesus fala para nós de obra e não de fé, o que é muito importante, porque a fé sem obras ela é vazia, ela é morta. E o que vai definir a nossa vida futura é a obra, é o que estamos realizando hoje, não é a fé. Então fica aqui o meu convite para vocês de reflexão, né? Compartilhando esse evangelho com vocês. Vão lá no capítulo 18, que eu acho um dos capítulos mais difíceis, porque ali tem reflexões extremamente importantes para a nossa evolução. E eu quero que vocês leiam e tirem as conclusões de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora nós vamos fazer o sorteio dos livros. Quem está na casa pela primeira vez recebeu uma mensagem. Nessa mensagem tem um número, tá? Então, nós vamos fazer o sorteio agora. Quatro. Número 4. 13. 35. 58. E 80. Bom, façam muito bom proveito das leituras. Quando terminarem os livros, quiserem repassar para outras pessoas, é assim que deve ser. Livro não é para ficar na estante, não. Tá bom? Que os ensinamentos do Evangelho desta noite
possa ter penetrado em nossos corações, em nossas mentes, no sentido de nos tornarmos cada vez melhores e mais instruídos dentro da doutrina espírita. Bons Espíritos que aqui vieram para nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos ensinamentos, afastai-nos de todo pensamento de orgulho, de inveja, de ciúmes e de maledicência, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, e fazei com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta ainda mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Vamos pedir a Deus para que os nossos irmãos passistas possam receber a assistência do plano espiritual superior, em nos transmitindo os passes, adequando-nos à nova vida, adequando-nos a sairmos daqui muito melhores do que chegamos. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, estenda a cada um de nós a paz, a humildade em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja.